episódio do podcast E se no segundo episódio nós estivemos a falar sobre comunicação e depois de eu gravar esse episódio fiquei a pensar se esse realmente deveria ter sido o primeiro tema. Mas há várias hipóteses, portanto, está feito. Mas antes de nós comunicarmos, ou para nós conseguirmos comunicar, nós precisamos de algo que permita entender, que permita criar linguagem, que permita no final comunicarmos uns com os outros, e isso é o nosso cérebro. Por isso, parece-me que é mais interessante andarmos um bocadinho mais para trás e começarmos a entender um bocadinho melhor o seu funcionamento para que, de alguma forma, possamos utilizá-los também de uma maneira mais, a palavra está na moda, mas pronto, otimizada. Então, já vamos à colocação da hipótese. Nós já sabemos aqui o objetivo é colocar hipóteses para refletir e perceber se conseguimos chegar a alguma ideia, alguma conclusão mais interessante para depois podermos realmente mudar. Então a realidade é esta. A realidade é que na nossa experiência, no nosso dia a dia, nós estamos constantemente a receber estímulos, ter que fazer determinadas coisas perante esses estímulos e algumas são muito fáceis, mas outras implicam eh, desafios, ultrapassar desafios ou obstáculos para conseguir ter sucesso, seja lá o que isso for. Seja no trabalho, nas nossas relações pessoais, na parte financeira. Desafios é o que não falta, de vez em quando até parece que a coisa podia ser mais branda e está sempre a aparecer, epá, mais isto, mais aquilo, mais o outro. Parece-me, pelo menos para já, não vale a pena sequer pensar que algum dia isso não irá acontecer. Vamos assumir que a vida será sempre cheia de desafios e, por isso, mais vale estar preparados para eles. Então, cada vez que nós sentimos que há um desafio um bocadinho maior do que aquilo que nós já estamos preparados ou habituados, automaticamente nós começamos a sentir uma necessidade de fazer algum tipo de mudança, de adaptação a um novo contexto, a uma nova realidade, a uma nova exigência. Agora, o que acontece com este, cada vez que aparece um novo desafio? Pelo menos é aquilo que eu observo mais na prática e no ginásio, no nosso estúdio. Isto trata-se muitas vezes de saúde. Seja porque eu tenho realmente uma patologia, seja porque eu tenho uma questão de saúde, preciso urgentemente de mudá-la, e exercício físico e mudar a nutrição e o estilo de vida é realmente a melhor opção, seja porque eu quero simplesmente em termos estéticos ganhar mais massa muscular ou perder massa gorda, reduzir o meu peso. O que é que acontece normalmente quando nós decidimos algo? Fazer algo que vai necessita obrigatoriamente de uma mudança. A nossa tendência é focarmos na alteração dos comportamentos. Ok, então vou ao nutricionista, ela vai-me dar um plano e eu, pronto, ponho o plano em prática. Ou o meu personal trainer disse-me que, para além do treino que faço com ele, também devia treinar mais 2 ou 3 vezes, fazer isto e aquilo, e 30 por uma linha, e por aí fora, e que devia dormir 7 horas, e babá, e se calhar devia meditar. E é sempre isto, é eu foco-me nos comportamentos que supostamente se eu os fizer, vão mudar o resultado que eu pretendo. Ora, o que é que nós vemos na nossa prática? E, na minha prática pessoal, enquanto indivíduo, não sou diferente. É que para algumas coisas eu não os consigo fazer. Implica sempre para eu chegar a um resultado, e isto também eu diria que já nem é sequer uma questão de se colocar uma hipótese ou não, é que se não houver alguma consistência, as coisas não resultam. Pode acontecer qualquer coisa por um acaso, por sorte, mas quando nós precisamos destas mudanças mais, eh, mais estáveis, mais sustentáveis, tem que se fazer algo de forma consistente. E então aquilo que nós vemos é, eu tenho o plano alimentar, uma semaninha assim, pum, abandono o plano alimentar. Estou todo motivado, vou começar a treinar, ele disse-me para fazer, passar 2, 3 semanas, no final do mês, e eu não gosto muito disto, já não faço. A dormir 7 horas, sim, pá, mas também tenho que ter aquele momento antes de ir para a cama, de ficar deitado no sofá, relaxar, a ver televisão. Já não, também na verdade, não consigo alterar a qualidade do meu descanso. E é isto, todos os dias é aquilo que nós ouvimos de feedback. É difícil, é desafiante. Então, se calhar, mais do que nos focarmos logo na alteração dos comportamentos, convém primeiramente saber adquirir algum conhecimento como é que o nosso cérebro funciona. Porque é ele que manda fazer ou não fazer determinado comportamento.
ponto final também. Então, entendendo o cérebro. Na verdade, sobre o cérebro, é sempre, esta é uma das áreas que mais me fascina e que eu estou sempre a tentar ou ler mais qualquer coisa, ou ouvir mais alguém, um especialista daquilo e um especialista do outro, mas é engraçado como é que há tantas coisas. Na área do exercício é a mesma coisa, na área da nutrição é a mesma coisa. Como é que há coisas que supostamente, eu diria que talvez tenham uma base que é o que é verdade, como é que funcionam, e ainda assim temos tantos especialistas nas diferentes áreas com opiniões tão diferentes. E um diz que é assim, o outro diz que é assado, um diz que isto é que é verdade, o outro diz que aquilo é que é verdade. Como é que é possível? A verdade é esta, é que nós não sabemos quase nada. Sabemos já alguma coisa, mas provavelmente estamos longe de saber, ou com uma percentagem mínima do nosso conhecimento, nomeadamente sobre o nosso cérebro. Há montes de ideias sobre como é que o nosso cérebro chegou onde ele está, em termos de evolução. Uns dizem que foi por camadas, que há o reptiliano, que depois há o límbico, que depois há o não sei o quê. Outros dizem que isso não tem nada a ver e que o cérebro sempre foi o que foi, simplesmente determinadas áreas não estavam tão desenvolvidas e foram-se desenvolvendo mais. Quem é que está certo ou não está? Para aquilo que é a nossa prática da vida, se calhar nem interessa muito. Não sei, é outra hipótese, talvez outro tema. Mas o mais interessante de perceber é que, e depois também há as teorias, não é? De esta zona do cérebro serve para aquilo, aquela é para o outro, sempre que estamos a falar de qualquer coisa específica, é aquela zona que se elimina, que se estimula, que se excita, depois afinal não é só aquela zona, também há outra, isto está tudo ligado, isto é um fio cheio de coisas. Ok, então vamos só àquilo que, não sabendo como é que realmente algumas coisas funcionam em termos de mecanismos, vamos àquilo que se sabe para já e que se considera verdade, digamos de forma transversal. O nosso cérebro é constituído por um monte de neurónios, que são as células nervosas, digamos assim, e que na verdade tudo se traduz em reações químicas e elétricas. Mais ou menos é isto, ok? E esses neurónios portanto, vão criando ligações entre si e isso faz com que se construa uma rede gigantesca, porque isto não é um fio vai de uma ponta à outra. Este liga-se com estes aqui, aquele liga-se com os outros, aquele já se cruza com este, que se liga com aquele, e está tudo muito interligado. E o que acontece de cada vez que nós pensamos é que determinados neurónios se excitam, se estimulam numa determinada cadeia ou sequência. E isso é um pensamento. Outro pensamento. Se calhar até tem alguns desses neurónios já com outros. Ok? O que é uma maneira de um hábito? É uma sequência de neurónios que se estimula de forma repetitiva e que por isso foi reforçada, mas é uma combinação de neurónios. Eles estão lá todos, conforme o que é o pensamento origina uma ação ou o que seja, conforme então essa combinação específica de neurónios que se excitam, que se estimulam e que provocam esse comportamento, ok? E, portanto, não interessa como é que evoluímos, de onde é que, para já, para aquilo que é aqui este episódio 2, o que interessa são neurónios, ok? São neurónios que se estimulam. Se não se forem estimulados, a sua atividade vai ser sempre menor em comparação com outros e por isso há coisas que são difíceis para mim fazer porque eu nunca as fiz, nem sequer sei o que é isso, e outras são fáceis. Então, este é uma maneira simplista, muito simplista, de entender como é que nós pensamos e funcionamos. Há outro aspecto interessante sobre o modo como funciona o cérebro. É pensarmos realmente que o nosso cérebro, porque nós temos esta capacidade de pensar, de criar, de imaginar, nós achamos muitas vezes que o cérebro é igual ao Sol para o sistema solar. O Sol está aqui e o resto anda à volta. O nosso cérebro está aqui e o resto anda à volta. E quando eu digo o resto, é não só o resto do mundo, como o resto do corpo. Como se fosse uma coisa, o cérebro é que é o centro e o cérebro habita o corpo. Mas a verdade é que o cérebro faz parte do corpo e é tudo um sistema. E nós não somos muito diferentes dos outros seres vivos, dos outros organismos vivos.
O que é que o cérebro faz no nosso corpo? Ele acaba por se apresentar quase como se fosse um maestro. Tem que coordenar aqui uma série de sistemas no qual ele faz parte, para que no final se cumpram dois objetivos: a sobrevivência e a sua reprodução, para a continuação da espécie. É só isto. Eu preciso de sobreviver se quiser chegar ao ponto de me reproduzir. Ponto. Ok? Vamos tentar lembrar-nos sempre nisto. Sobrevivência, reprodução. Mas para haver reprodução tem que haver sobrevivência. Como é que ele faz isso? Equilibrando os sistemas, pondo os sistemas a funcionar. Tu interages com este, com aquele. Estão todos a interagir uns com os outros. Não há nada que seja totalmente independente. Então temos um maestro que gera, que tenta organizar a orquestra para que as coisas no final façam sentido e possamos estar vivos, possamos estar bem. Como é que ele faz isto? Estamos sempre a andar quase como se fosse um passinho para trás. Como é que ele faz isto? Utilizando energia. Se não houver energia, o cérebro não trabalha, nada trabalha. Essa energia é, no final, o mais importante. Ele precisa de energia. E vamos imaginar que nós não somos propriamente um organismo vivo muito simples, somos bastante complexos e por isso, para pôr toda esta máquina a funcionar como deve ser, é preciso muita energia. É preciso saber muito bem gerir esta energia, porque isto é um recurso limitado, isto não é infinito, ok? Então como é que ele vai fazer? Vai fazer a utilização desta energia, o pensamento dele, né, digamos assim, o cérebro a pensar e pensar assim, bom, se eu preciso de energia para manter isto tudo a funcionar, eu preciso de ser eficiente, eu não quero andar a gastar energia à toa, porque senão alguma coisa pode correr mal. Eu quero ser, pegando na energia que tenho acessível, eu quero ser muito perspicaz, muito eficiente a utilizar essa energia. Como é que ele faz isto? Vamos à função do cérebro. Pegando na sobrevivência, aquilo que o nosso cérebro faz é, ele está presente no nosso corpo e ele, através de vários órgãos, a visão, aquilo que nós chamamos muitas vezes os sentidos, mas vai mais longe do que aquilo que nós possamos pensar, ele capta informação. Ele diz, está calor, está frio, é bonito ou é feio, estou quase a chocar contra a parede ou não, está quente, queimei-me. Ele está sempre a colher informação do exterior e do interior, porque ele tem que perceber como é que estão os órgãos, como é que estão os músculos, o que é que está bem e o que é que está mal em termos de funcionamento. Não é só os sentidos para fora, é os sentidos lá de dentro, ok? Portanto, eu não só tenho que ter, eu tenho que ter aqui uma, digamos, como que se costuma dizer, temos a ideia, por exemplo, da proprioceção, a noção de como é que o nosso corpo se organiza, ok? Em termos temporais, do espaço, mas nós temos que ter aqui uma espécie de interoceção, que é ter a percepção do interior, porque ele gera isso tudo. Então, ele está lá, quietinho, e tenta, ok, deixa lá ver, o que é que se passa lá fora, o que é que se passa cá dentro, como é que isto interage para isto se manter o equilíbrio. E vai pegando nessa informação que recebe, e vai compará-la com a informação que já tem guardada do passado, de toda a experiência pela qual ele já passou desde que existe. E o que é que ele faz? Ele pega nesta, pega no que tem atrás e vê se isto se encaixa em alguma da informação passada. Porquê? Porque se ele achar que isto minimamente se encaixa, ele diz assim, isto é aquela coisa que quando eu meto o dedo no fogo eu queimo. Eu lembro-me, eu já fiz isso uma ou duas vezes. Olha, lembra-te, estás a aproximar o dedo do fogo, mantém-te longe. Portanto, ele está a captar que há um fogo, ele sabe que isso queima, compara essa informação e diz, não toques. Então o que é que ele faz? No meio disto tudo, o grande objetivo dele é, utilizando a informação que capta com a informação que tem, junta as duas coisas e tenta antecipar, esta é a palavra mais importante, tenta antecipar o que pode vir a acontecer. Um futuro cenário que ele acha que é o mais provável. Para quê? Para agir mediante disso. Nós estamos sempre, sempre, sempre em antecipação. Algumas vezes temos noção que estamos em antecipação, mas na maior parte das vezes, no nosso comportamento, nós nem temos a noção de que estamos em antecipação, precisamente para evitar correr o risco que vai meter a nossa sobrevivência em jogo.
Esta é que é a grande questão. Antecipar, gerir energia para antecipar, porque se nós não antecipássemos nada, todos os dias, qualquer coisa que eu fizesse era nova e isso ia exigir uma energia incrível na sua análise. É mais fácil. Se eu realmente, utilizando a informação que tenho, ponho as coisas normalmente assim em caixinhas. Isto faz parte daquilo. Este está naquela categoria. E simplifica aqui o processo. Nós criamos generalizações e depois isso faz com que eu haja de acordo com essa generalização de uma determinada maneira, que normalmente vai ser a maneira que implica menos gasto energético, ok? Porque isso é aquilo que me mantém vivo, é não gastar a energia toda, ok? Portanto, este é o funcionamento do cérebro. Então agora eu penso assim, ok, Pedro, conversa já vai complicada. Vamos pôr isto para a prática. Eu estou focado em perder peso. A nutricionista dá-me um plano alimentar e eu penso, ok, está-me a dizer para eu fazer isto diferente. Eliminar estes, acrescentar estes, fazer estes horários, beber a água, blá, 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 blá. Ok, eu entendo. Agora vou para a prática. O que é que isto não acontece logo? E mesmo que aconteça logo, não acontece sempre. Porque são muitas mudanças. E muitas mudanças implica muita energia. E o cérebro não quer gastar energia. Ele precisa das coisas o mais fácil possível. E aqui entramos num paradoxo, que é nós entendermos que, por um lado, para estarmos vivos, para estarmos bem, não só temos que desafiar o cérebro, senão ele vai lá para baixo. Temos que desafiar os músculos, senão eles também vão lá para baixo. Temos que desafiar os nossos ossos, senão eles vão lá para baixo. Portanto, se não houver um estímulo que realmente desafie o corpo, ele não se vai manter vivo e não vai evoluir. Portanto, temos um paradoxo. De um lado, é preciso estímulo para evoluir, mas por outro, temos a nossa fisiologia a dizer gasta o mínimo de energia possível. É por isso que nós vamos sempre preferir estar sentados do que estar a gastar energia a mexer-nos. É muito melhor. Temos aqui um paradoxo e que temos que respeitar porque ele existe. Não há uma questão aqui não é colocar uma hipótese de, mas se calhar nós até queremos gastar energia. Não queremos. Mas se calhar se não fizermos nada vamos ficar bem. Não. Também já se percebeu que não, pela experiência toda da nossa espécie. Se não acontecer nada, isto vai tudo por água abaixo mais rapidamente. Ok, então esta é a realidade. Temos um paradoxo. Tendo esta noção desta realidade, será que não há uma estratégia para conseguirmos fazer o que queremos fazer ou precisamos de fazer para alcançar os nossos objetivos? As tais alterações, mudanças, adaptações que são necessárias nós fazermos. Então a colocação da hipótese é: e se eu me lembrasse de, do modo como o cérebro funciona, se eu me lembrasse deste paradoxo, o que é que eu faria? Qual seria a melhor estratégia para alcançar o resultado que eu quero? Para produzir a mudança que eu quero? Vamos pensar nas soluções que temos ao nosso dispor. Mudar. Simplesmente, olha, para conseguires isto, a nutricionista diz que tens de cumprir este plano. Tens de comer este número de calorias e, de preferência, nesta organização, desta forma, com estes componentes de proteína, de hidratos, de gorduras, de água. Tens que fazer isto. E isto são muitas mudanças. Ok, uma das hipóteses é simplesmente fazer. Já nem colocamos essa hipótese. Porquê? Já o fizemos. Eu acho que já todos nós tentamos fazer alguma coisa dessa maneira e o que é que acontece? Mais tarde ou mais cedo, não funciona. Já existem estudos a mostrar exatamente que a percentagem de pessoas que consegue fazer uma abordagem muito agressiva, uma mudança muito forte e que consegue mantê-la ao longo do tempo é mínima. E isso depois depende até, inclusive, da área da vida em que estamos a falar. Qual é a outra hipótese se não for mudar assim? É não mudar. Ok, se eu não fizer, como se costuma dizer, né? Se eu não fizer nada diferente, eu não posso estar à espera de resultados diferentes. Aqui é a questão da loucura ou da insanidade. Eu acho que também a maioria, eu não sei, Pione, se concorda que se não fizer nada, as coisas vão mudar. Talvez mudem, por força do contexto, do ambiente, e pode ser que tanto mude para bom como mude para mau. Isso já é um bocado uma questão de sorte e do acaso. Talvez haja aqui
com uma solução no meio. Mas nós podemos sempre experimentar as três. Não fazer nada, fazer tudo, ou criar aquela que é a melhor solução para nós, intermédia, se calhar até mais perto do não fazer nada do que do fazer tudo, não sei, talvez, de a típica estratégia de baby steps, que é, o meu cérebro não quer gastar muita energia, por isso qualquer coisa que eu faça de diferente tem que ser relativamente fácil. Não pode exigir muito esforço. De qualquer forma, para ele evoluir, precisa de fazer diferente. Essa qualquer coisa fácil que eu estou a fazer, ou que decidi fazer, tem que ser diferente do que eu estava a fazer. Depois eu vou ter que ir por tentativa e erro, se calhar, analisando se já estou a obter algum resultado ou se tenho que mudar, se calhar não é isto, se calhar é isto, mas um bocadinho mais intenso, para finalmente começar a ver os resultados. E à medida que as coisas vão acontecendo, eu tomo uma nova decisão, uma nova estratégia, e uma nova estratégia, e uma nova estratégia, e vou acumulando estratégias até que um dia, por repetição da primeira estratégia, por repetição da segunda estratégia, tudo se tornou um hábito. E um hábito foi só uma repetição feita de forma consistente e que não implica quase gasto nenhum de energia. O típico exemplo é aprender a conduzir. Os carros hoje em dia vão ser mais fáceis, mas um carro normal implica X retrovisores, nós temos que estar atentos, 3 pedais, X, uma manete de mudanças com X velocidades, manípulos, som, falar com pessoas, ver carros, ver o que é que se passa atrás, antecipar o que é que vai acontecer. Há muita coisa para gerir. Eu entro num carro pela primeira vez e não sei o que é que é de fazer. Eu nem sei, tenho 2 pés, 3 pedais, como é que isto acontece? Eu pratico, e pratico, e pratico, e pratico, e a certa altura estou a conduzir, eu já nem sei o que é que fiz nos pedais, eu não sei que manípulos é que usei, se olhei ou não olhei para o retrovisor. Eu, inclusive, nem dei conta do caminho para chegar onde fui, porque eu estive sempre na conversa, ou ouvir qualquer coisa na rádio, e eu estive muito mais atento à rádio do que propriamente ao processo de condução. Como é que isto é possível? Conduzir sem gastar praticamente energia nenhuma, só pela repetição. Mas como é que aconteceu o processo? Olha, primeiro vamos experimentar isto. Olha, aqui retrovisor. Olha, agora aqui. Agora vamos só fazer isto. Agora vamos fazer mais aquilo. Agora vamos ali. Agora vamos para aquela estrada. E o processo vai acontecendo. E se houver a repetição, ok. Então estamos perante uma noção diferente do funcionamento do nosso cérebro. Vamos colocar esta hipótese e se nos lembrássemos deste paradoxo da necessidade de fazer diferente versus o não querer gastar energia, para quando tivermos que tomar decisões que têm que ser diferentes do que estamos a fazer porque queremos alcançar determinado objetivo, há uma mudança a fazer necessária e que decidimos que é obrigatória, então, com isto em mente, qual é a melhor estratégia que eu posso adotar neste momento para respeitar minimamente os dois lados do paradoxo. Espero que tenha sido interessante, que no final eu consiga entender as coisas de uma forma mais simples, não tendo entrado muito em pormenores técnicos, mas que acima de tudo tenha impacto para uma próxima, ou se calhar até para um objetivo que neste momento tem, um desafio que tem que ultrapassar, uma necessidade de adaptação neste momento e que possa ajudar nesse processo. Deixo o feedback se quiser, partilhe opiniões, temas que acho que são relevantes daqui para a frente. Mais uma vez, obrigado por estar aí a acompanhar desse lado. Partilhe também com quem achar que poderia considerar isto interessante. E até um próximo episódio. E até lá, cuide de si.